esses enteógenos que mexem com a alteração da consciência, que dão uma expansão da consciência, esse tipo de produto, medicina indígena, né, que na verdade foi criado lá atrás pelos índios, eles podem de fato nos trazer ou nos facilitar um contato com seres de outra dimensão ou com seres de outro planeta, na base da ufologia mesmo, vamos dizer assim? Olha, Felipe, o que acontece? Você tem várias formas de você ter um processo de expansão de consciência, tá? Inclusive com exercícios que não envolvem, que não envolvem, né? Não só isso, que não só que não precisa envolver qualquer tipo de estímulo, seja ele de que nível for químico, por exemplo, tá? Eu conheço pessoas que já buscaram esse tipo de experiência, do tipo que você está mencionando aí. O que acontece? Nesses casos, né, você tem uma... Não é que isso não possa produzir uma abertura consciencial ou de percepção para a pessoa ver além daquilo que veria ou contataria de uma maneira sem esse tipo de artifício. Pode acontecer, mas eu tenho certeza que em inúmeros casos em que qualquer tipo de agente, não só o ASCA, pode ser utilizada para essa finalidade, em inúmeros casos, se não a maioria, o que é gerado fica muito sem controle para aferição do nível de realidade, tá? Quando eu falo realidade, não é realidade física, é realidade nesse outro nível mesmo, porque você não está num estado de controle das suas, vamos chamar entre as faculdades, para esse tipo de coisa. Então eu conheço gente, eu tive a chance de conhecer casos, de pessoas que entraram supostamente em contato, ou entravam supostamente em contato com esse tipo de artifício, e aí, poderiam marcar um contato até físico, com data e local. Algumas vezes eu fui, né, como pesquisador, para ver se alguma coisa iria acontecer, e nada aconteceu, ou seja, então Você já fez uso desses Não, eu pessoalmente não, mas tenho pessoas à minha volta que já se valeram já pensou em utilizar para ver se chegava a alguma coisa do tipo? Eu digo sinceramente que não. E não foi nenhum tipo de preconceito, nada. Preconceito, receio, não. Porque eu já vivi determinadas experiências desse nível de expansão de consciência em determinados momentos, a partir de determinados gatilhos que não tem nada com aquilo que você possa tomar ou não, que me permitiram determinadas condições em que eu tinha realmente aquela convicção certeira daquilo que estava ou não estava acontecendo, que depois foram fundamentados pelos fatos posteriores. Agora, eu nunca me furtei, mas deixando de lado esse aspecto aí que foi citado, a experienciar, como na Serra da Beleza, coisas extrafisicamente. Até mentalmente eu mesmo produzi estímulos na busca desse tipo de experiência. Só para que as pessoas tenham uma ideia de um exemplo, quando a gente pretendia fotografar os UFOs lá, começamos a levar equipamento adequado, isso na década de 80, ou seja, bastante tempo atrás. A pesquisa lá comigo começou em 82, no dia 8 de maio. Depois das 3 primeiras vezes que fomos, que tivemos a felicidade em 3 vezes de sermos testemunhas dos fenômenos que os moradores cansavam de ver antes de nós. Quando a gente começou a levar o equipamento, a gente parou de ver. Entendi. Parou de ver ou via tão rápido ou tão longe que não dava chance para nós de documentar. Muitos anos depois, em 89, em 88, no mês de julho, eu tive uma percepção, que eu não sei de onde que foi, que eu podia comprar novamente um equipamento, que eu já tinha vendido, mais adequado ainda. Comprei uma câmera russa adequada para as condições que a gente tinha de vigília, com temperaturas perto de 0 grau. A câmera ia ficar praticamente como se você jogasse água em cima dela, devido à umidade, etc, etc. E sempre num tripé. E até membros do meu grupo foram contra, porque falaram, não, a gente vai perder essa coisa que a gente ainda tem. Depois que a gente deixou de lado as tentativas, as experiências continuaram, de avistamento,
troca de sinalização luminosa, tudo bem. Mas como eu era o único que ficava lá, como morador da região, fui morar lá para isso, eu comprei e fui fazer a experiência de tentar. E aí começamos a bater as fotos. Não mais havia um impedimento. Também dentro de uma percepção certeira da realidade, sem uso de nada. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: esse tipo de contato, esse tipo de experiência, ele, em 99% das vezes, ele acontece de lá para cá, por interesse de lá. Então, às vezes, não adianta você fazer o diabo do nosso lado para buscar essa experiência, que você pode fazer e não vai... Mas o senhor não acha que através, vamos supor, talvez de um enteógeno desse que a pessoa utiliza, e ela tem um bloqueio, porque a gente às vezes tem esse bloqueio, certo, ela consegue se libertar desse bloqueio e conseguir ter esse contato que na verdade já tá para ser feito de lá para cá, mas esse bloqueio impede? Olha, isso exatamente que você está falando, não. O que eu digo que poderia acontecer é ela realmente ter uma abertura maior e conseguir ver algo que está no nível extrafísico. Isso aí eu... Isso sim. Agora, que o contato com todo o bloqueio que você tem ou não tenha, quando ele tem que acontecer, a gente tem pessoas que seriam as últimas que você poderia imaginar super passar por uma... céticas. Não só isso, mas tipo, nunca pensei no assunto, não tem conhecimento de nada, ou seja, e de repente eu conheço pessoas assim que se transformaram porque elas tinham aquela linha da familiar do contato, a questão da genética, tá, ali para explodir no momento em que acontecesse uma dessas experiências, que aí a pessoa pode até recordar realmente, tá certo? Eu vejo a coisa dessa maneira. Eu acho que não dá para descartar. Não descartaria, mas deixando bem claro, você vê além daquilo que com as suas faculdades normais você veria no meio de um processo desse, você pode ver. Pode acontecer. Pode acontecer. Agora, isso não quer dizer que você vai tomar e vai ver. Não só isso, mas que você vai tomar e vai ter o contato com quem que você quer ou espera. Até porque quem toma geralmente, né, dentro da cultura indígena que isso foi criado, era para de fato ter um contato ali com um ser superior, né? E as pessoas que tomam isso tentam de fato contato com o ser superior. E às vezes acabam tendo N experiências, né? Coisas que não esperam, né? Não é um negócio... Desde às vezes ela não tem experiência nenhuma, às vezes até recordações de infância, ou até o caso do Douglas, que ele é membro do canal, tá aqui sempre, consagra a ayahuasca várias e várias vezes aí durante o ano, e uma das experiências dele foi essa. Então assim, foi uma experienciação que ele teve, foi uma coisa que aconteceu. Uma pergunta, na verdade, né? Essas abduções ou contatos não poderiam ser meramente transes hipnóticos induzidos pelo estado alterado de consciência, seja ele qual for, somado à crença do contactado? Perfeito, boa pergunta. O que acontece? Primeira coisa, a maior parte das pessoas que se descobrem abduzidas via processo de regressão, sequer fizeram isso no início desse processo todo, o processo de regressão com o objetivo de descobrir memória apagada sobre a ufologia. Esses casos começaram a ser descobertos, na verdade, na década de 70, nos Estados Unidos, esse tipo de contato em que os próprios cinzas aparecem de maneira majoritária, por pessoas que tinham algum tipo de trauma desconhecido que elas, através de um psiquiatra, de um psicólogo, começaram a tentar pesquisar via hipnose. E aí sim se descobriu que um número enorme de pessoas, progressivamente do mundo inteiro, estavam tendo o mesmo tipo de experiência ufológica que essas pessoas não tinham a menor ideia que pudessem estar passando. Quer dizer, não é um processo em que uma pessoa, eu acho que eu fui abduzido, vou fazer uma hipnose. Tem gente hoje que faz isso. Aí eu pergunto, olha, mas por que você quer fazer? Não é simplesmente pagar um hipnólogo e fazer. As pessoas sérias dessa área, elas querem uma justificativa na história que vai ser avaliada por pessoas como eu para fazer. Agora, de uma maneira objetiva, eu poderia responder isso para o amigo de uma maneira diferente. Ou seja, se isso tudo fosse por um motivo ou por outro, entre aspas, uma fantasia, algo sem base física, né?
vários dos abduzidos que nós investigamos não teriam dentro dos seus corpos aquilo que nós chamamos de implantes, que são objetos físicos que são radiografados, aparecem em tomografia e quando são retirados cirurgicamente, dentro dos casos realmente reais, se demonstra que são objetos cuja natureza ou processo de formatação é desconhecido pela nossa própria ciência. Então, se essas pessoas abduzidas e contatadas vivessem num mundo de ilusão, elas não teriam como terem como prova das experiências esses objetos que a gente chama de implantes, fisicamente falando, que são muitas vezes retirados. E tem outro detalhe que aí eu já acrescento em relação aos implantes, é o seguinte, as pessoas muitas vezes perguntam, esses implantes são positivos ou são negativos? O que eu posso dizer é o seguinte, né? Além desses implantes estarem sendo descobertos em cima dessas linhagens ou famílias humanas que passam por esse tipo de experiência, e às vezes a pessoa tem um implante, ele é retirado e é colocado um outro anos depois. Ela não necessariamente vai passar a vida inteira com o mesmo. Mas o fato que, para finalizar esse comentário, que é importante ressaltar, é que nem todo mundo quis tirar. Uma grande porção das pessoas que eu conheço não quis tirar. Tá? Mas aqueles que tiraram, eu sempre perguntava, você se sente diferente desde o dia que você descobriu que foi implantado, aparentemente ou não? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, o caso de um coronel, o próprio comandante da Operação Prato, que a gente teve a chance de interagir. Felipe fez menção à operação da Força Aérea lá na Amazônia, né? Essa operação secreta de investigação. O comandante da operação, ele passou pela operação, teve as experiências junto com os seus comandados, fotografou, filmou os UFOs, né? E aparentemente não tinha implante nenhum nele. De repente, no fim da operação, que terminou no último dia do ano de 77, do ano de 77, o que aconteceu? No mês seguinte ele teve uma experiência de 2 desses seres dentro da casa dele numa noite. Se materializaram lá dentro, um se aproximou, falou, como se estivesse falando para ele mesmo, né? Mas ele não tinha essa percepção dessa articulação. Ele até podia ter, mas a gente não tem essa certeza de vocalização. Porque às vezes a pessoa pensa que o ser está articulando a fala e ele pode não estar, né? Mas o fato que interessa é o seguinte, esse ser, um dos dois, passou para a informação, tipo, fico tranquilo, não vamos lhe fazer mal, e aí ele apaga, só vai acordar no dia seguinte, em outro ambiente da casa. E isso dentro da área da base da Força Aérea lá de Belém, onde ele morava. Né? Aí ele vai para o juramento à bandeira, né, daquele dia, né? E aí na hora da continência ele começa a sentir o coçar nessa posição aqui do braço, né? Mas ele sentia coçar, mas estava lá, né? Naquela posição de segurou lá, né? Segurou. Quando acabou o juramento à bandeira, aí ele, quando foi ver, havia uma mancha meio rosa ovalada aqui. Aí quando ele começou a tocar aqui, ele descobriu 2 objetos físicos, claramente, dentro abaixo da pele, sem nenhum sinal de corte, sem nada, né? Esse nosso conhecido passado, esse comandante da Operação Prato, ele preferiu não retirar. Ele morreu com aquilo. Mas um outro ufólogo amigo nosso, que era um espanhol que morou aqui em São Paulo, que era muito amigo dele, né? Quando ele estava pensando em tirar, o próprio Holanda, o comandante da Força Aérea, me disse isso. O Rafael Semperi Durás chegou e para ele falou o seguinte: olha, você está se sentindo de alguma maneira diferente? Você acha que isso está te fazendo mal? Ele falou, não. Aí o Durás, o Semperi Durás falou, então, se eu fosse você, não tirava, né? Tem gente que não seguiu esse tipo de orientação e tirou, principalmente americanos, né, que se sentiam, entre aspas, abusados, não queriam ter aquilo dentro do corpo, não sabiam para quê. Todos praticamente que resolveram tirar, antes não sentiam nada diferente na vida deles. Quando tiraram, passaram a achar que faltava alguma coisa a partir daquele momento nas suas vidas. Como se fosse parte dele, né? Agora, vocês podem perguntar, para que isso serve? Podem ter implantes para várias finalidades. Uma que eu
digo logo que não é para monitorar a tua posição. Isso é coisa de implante nosso. Tá? Porque esses seres, eles conseguem saber onde está cada pessoa alvo desse tipo de acompanhamento, de contato, por uma espécie de uma digital, que não é uma digital, é o teu padrão de atividade cerebral. Então, você pode estar em qualquer lugar, ninguém tem um igual, tá? Como também não temos as digitais, tá? Então, essa história é para monitorar, não é. Então, na nossa visão pessoal, e até do principal cirurgião americano que fazia, hoje é falecido, que fazia essas retiradas, esses implantes poderiam ter dois objetivos. Um, monitorar a própria mudança gradual genética nossa. Seria algo do interesse desses seres. E a outra seria que esses objetos, eles próprios estariam interferindo também nesse processo nessa abundância de interferência genética. Né? Entendi. Interessante.